Graça e paz, querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Teologia Tel Bible e para mim é uma grande alegria podermos estar juntos mais uma vez para aprendermos de Cristo Jesus. Nós estamos tratando de doutrina fundamental e nós já falamos das Escrituras, do ser de Deus e seus atributos, o ser de Deus e seus nomes e também da doutrina da Trindade. E hoje, dando um passo adiante, nós vamos falar da encarnação. Chegamos então ao cerne da nossa salvação, aquilo que é chamado no Novo Testamento de fundamento, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra de arremate, a pedra sobre a qual a igreja está edificada, o Senhor Jesus Cristo, como está em 1 Coríntios 3, 11. C.S. Lewis, no seu livro Milagres, no capítulo O Grande Milagre, que é o capítulo que trata da encarnação, ele nos diz o seguinte: na história cristã, Deus desce para subir de novo. Ele desce das alturas do ser absoluto no tempo e espaço, até a humanidade. Ele desce a fim de subir de novo e trazer com ele o mundo arruinado. Pode-se pensar num mergulhador, primeiro se despindo, depois olhando para o ar e por fim atirando-se, desaparecendo, precipitando-se através da água verde e cálida para aquela negra e fria, cada vez mais para baixo, sob uma pressão sempre crescente, até chegar à região funérea de lodo, limo e decadência. A seguir, volta a cor e a luz, com os pulmões quase arrebentando, até que surge a superfície, tendo nas mãos o objeto precioso, gotejante, que foi buscar lá embaixo. Tanto ele como o objeto possuem agora colorido, uma vez que voltaram à luz. Mas lá embaixo, na escuridão em que se achava, também perdeu a sua cor. Assim, Lewis tenta exemplificar o milagre da encarnação, que ele chama de grande milagre, o maior de todos os milagres, que todos os milagres que aconteceram anteriores o prepararam e todos os demais resultam dele. Então, seguindo, nós vamos dar uma definição para a doutrina da encarnação. E que definição é essa? A definição que podemos extrair da Escritura é o seguinte: o Verbo, o Filho Eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tornou para si a natureza humana, como está em João 1,14. Condescendeu de sua posição de glória e se tornou um homem, Filipenses 2,5. Tendo, a partir desse evento, tanto a natureza divina, como adicionado a si a natureza humana, sendo Deus e homem, em tudo semelhante a nós, porém sem pecado, como nós lemos em Hebreus 4,15 e 1 João 3,5. Tudo isso por nós e para a nossa salvação. Mas, de maneira introdutória, irmãos, nós precisamos falar algumas coisas, principalmente porque na história da igreja, as interpretações que foram dadas a alguns textos da Bíblia acabaram causando dano e criando heresias. Então, nós temos que falar do que trata essa doutrina, o que ela significa e também o que ela não significa, para que nós possamos estar alertados daquilo que nós devemos confessar como cristãos, porque esta é a base da nossa fé. Em primeiro lugar, essa doutrina nos revela a importância da Trindade. Isto é algo que é revelado na encarnação. Da Trindade, irmãos, depende a nossa salvação. Sem ela, não há redenção. Pensar em salvação à parte desse tema é simplesmente um equívoco. Em segundo lugar, nós podemos dizer o seguinte: essa doutrina não diz que o Deus Trino se fez carne, mas que a segunda pessoa da Trindade, o Filho Eterno de Deus, se fez carne. Como nós lemos em João 1,14, o Verbo se fez carne. Não dizemos simplesmente que Deus se fez homem, mas que a segunda pessoa da Trindade se fez homem e apareceu como homem. Seguindo então adiante, podemos dizer o seguinte: a doutrina da encarnação não diz que foi uma mera aparência. Alguns pensavam que Jesus tinha uma mera aparência de carne, e estes eram os gnósticos.
pensavam que Jesus era como um fantasma. Também os docetas pensavam assim. Então, onde o seu nome vem da palavra dóquio, que significa parecido. Eles diziam que Jesus era como um fantasma, mas a Bíblia diz que Jesus tinha carne real e que ele habitou entre nós. É essa a doutrina bíblica da encarnação. Avançando então, nós também dizemos o seguinte: a doutrina da encarnação não diz que a natureza divina se uniu com a humana formando uma pessoa, como se Jesus viesse a existir como pessoa no ato da encarnação. A doutrina da encarnação nos diz que a segunda pessoa da Trindade, a pessoa eterna, Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual e consubstancial com o Pai, tomou para si, sobre si, carne humana, não uma nova pessoa, mas o Verbo eterno de Deus. E avançando mais, podemos dizer também que não houve mudança na personalidade do Filho de Deus. Houve mudança em seu estado e na sua forma. Por quê? Porque ele é sempre o mesmo. No ventre de Maria, irmãos, na manjedoura, ele continuava sendo o Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade. Quando aquele ancião de Israel, Simeão, pegou aquela criança nos braços, o que ele disse? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Esta é a mensagem que a doutrina da encarnação nos traz. Não houve mudança na personalidade do Filho de Deus. Houve mudança, sim, em seu estado e na sua forma. Mas ele era o mesmo Verbo eterno de Deus que nasceu da Virgem Maria por obra milagrosa do Espírito Santo. E que foi visto, e que naquela criança estava o Deus eterno. Naquele menino estava o Deus eterno. Em toda a sua infância e adolescência era o mesmo eterno Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Santo Filho de Deus. Avançando então, não podemos afirmar que Jesus foi transformado em homem. Veja como isso é importante, irmãos. Como se em algum momento Deus tivesse se convertido em carne humana, como se houvesse alguma mudança na constituição do próprio Senhor. Não podemos entender errado a doutrina da encarnação. O Verbo se fez carne não pode ser entendido como se ele tivesse se convertido em carne. Isso é um equívoco. Na linguagem de Romanos 8,3, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. É melhor dizermos assim. Podemos dizer que ele se revestiu de carne, passando então deste momento a ser tanto Deus como também homem. Avançando então, em número 7, nós podemos dizer o seguinte: Jesus não assumiu a aparência de natureza humana. Ele era genuína natureza humana. No Antigo Testamento, irmãos, nós temos aparições de Deus em forma humana. Vemos, por exemplo, em Gênesis 18, do 1 ao 21, aquele chamado anjo de Javé, o anjo do pacto, que apareceu em forma humana. Estas são chamadas de teofanias, aparições de Deus em forma humana. Mas as teofanias são distintas da encarnação. Na teofania, o anjo aparece em forma humana por algum tempo. E na encarnação, o nosso Senhor se revestiu da própria natureza humana, não em aparência, mas em natureza real. Jesus veio em carne, como está em 1 João 4,2. Jesus tomou a descendência de Abraão, como está em Hebreus 2,16. Alguns distinguem que o Cristo veio sobre ele no batismo e o abandonou na cruz, mas isso é mais uma heresia. Este é o fruto do espírito do anticristo. A verdade é que ele se fez homem e permanece homem para sempre. Veja que ideia equivocada, irmãos. Que naquele momento que ele entra na água do batismo e vem aquela voz do céu que diz: "Este é meu filho amado", naquele momento alguns dizem que o Cristo desceu sobre ele. E depois, na sua frase, Deus meu, por que me desamparaste?", foi o momento que este Cristo o abandonou na cruz. Mas isso não condiz com o ensino das Escrituras. O que diz as Escrituras? Que Jesus Cristo veio em carne, que ele tomou a descendência de Abraão. Ele se fez homem e permanece homem para sempre. Avançando então,
O que nós temos é que o Senhor Jesus tomou sobre si natureza humana completa. Ele possuía corpo humano, ele possuía alma humana, ele possuía inclusive espírito humano. Não era parcial, era completamente homem, 100% igual a nós. Alguns diziam que aquele corpo era como somente um veículo para o verbo. Outros diziam que a parte espiritual era provida pela pessoa eterna, como dizia Apolinário, e é conhecida como a doutrina do apolinarianismo. Mas a verdade é que a doutrina da encarnação diz que ele se revestiu de uma natureza humana completa. E nós podemos afirmar, segundo o texto bíblico, que ele tinha corpo humano, porque ele sentia fome, como está em Mateus 4:2 e Marcos 11:12. Ele sentia sede, como está em João 19:28. Ele ficava cansado, como está em João 4:6. Ele sentia dor, como está em João 18:22. Ele também tinha alma humana, como está em Mateus 26:38, onde ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E também ele tinha espírito humano, que está contido na frase que ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A doutrina da encarnação ensina que ele se revestiu de uma natureza humana completa, corpo, alma e inclusive espírito, que ele era verdadeiramente homem e homem completo. Avançando um pouco mais, Jesus não era uma composição da natureza divina somada com a natureza humana, formando uma terceira natureza, nem divina, nem humana. Essa é mais uma heresia. Era chamada de monofisismo ou eutiquianismo. Dizia-se que a natureza divina havia se fundido com a humana, criando uma terceira natureza. A Bíblia afirma, irmãos, que Jesus Cristo é tanto divino como também humano. E sua natureza humana foi tomada de sua mãe. Ele recebeu essa natureza de Maria. Ele é o filho de Davi, o filho de Abraão, como está em Mateus 1:1. Ele realmente pertencia à raça humana. Ele verdadeiramente é um conosco. Entre aquilo que falamos agora, temos algumas heresias chamadas cristológicas. E todas elas serão estudadas por nós adiante em nosso curso. Seguimos agora, irmãos, com o mistério da encarnação. E para nosso estudo nós vamos separar em algumas partes importantes. Nós vamos falar do plano da encarnação, vamos falar da promessa da encarnação, do fato da encarnação e também da necessidade que houvesse encarnação. Vamos começar então com o plano da encarnação. Jamais devemos pensar que Deus foi pego de surpresa com a queda do homem e, por conta disso, decidiu que o Filho se encarnaria para a salvação da humanidade. Deus tem um propósito, irmãos, estabelecido desde toda a eternidade. É um Deus totalmente sábio e que conhece todas as coisas estão diante dele ao mesmo tempo. Ele não conhece as coisas sucessivamente como nós. Quando havia somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, antes de qualquer coisa existir, já havia Deus proposto em seu coração que aconteceria este momento na história humana que seria chamado de encarnação. O Filho é o Filho amado desde antes da fundação do mundo, como está em João 17:24. Deus nos escolheu, diz o texto, em Cristo antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. O sangue precioso de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo, 1 de Pedro 1:19 e 20. Veja que texto importante. Falando de que o Deus eterno, falando que o Deus pré-encarnado se encarnaria e teria carne humana, sangue humano, e o sangue que ele verteria pelos nossos pecados, o precioso sangue dele, era conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E além disso, nós temos um reino preparado para nós desde a fundação do mundo, como está em Mateus 25:34. Se pudéssemos olhar, irmãos, para dentro do coração de Deus, veríamos o seu Filho. Ele é o mistério de Deus. Ele é o centro de todas as coisas, o centro do coração do Pai. O propósito eterno de Deus tem seu Filho como ponto central. E a Bíblia diz em Efésios 1:10 que ele vai tornar a congregar em Cristo
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas em Cristo Jesus, tornar a reunir em Cristo, fazer com que todas as coisas voltem a orbitar em torno do seu Filho Jesus. Este é o propósito que estava por trás desse tema da encarnação. Houve um momento pré-estabelecido por Deus para que o seu Filho se encarnasse, chamado em Gálatas 4:4 como a plenitude do tempo. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Seguindo adiante, nós temos a promessa da encarnação. Dentro desse tema da promessa, temos todo o desenrolar da história humana conforme descrita nas Sagradas Escrituras. Comecemos então com a semente da mulher. Um ponto inicial se encontra depois da queda do homem, quando é proferida a maldição sobre a serpente. O Senhor disse à serpente o seguinte: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui temos a promessa que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Uma alusão clara a Cristo como descendente da mulher. Ele é o descendente da mulher que feriu a cabeça da serpente, que é o diabo, Satanás, como está em Apocalipse 12:9. Este, então, irmãos, é o ponto da promessa relacionando Cristo como o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Avançando, então, nós temos também o descendente de Abraão. Nós sabemos que o Senhor disse a Abraão o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Podemos perceber nessas palavras que a promessa de Deus ia além dos limites da vida de Abraão. Abraão viveria, passaria seus dias e anos nessa terra e partiria para estar com o Senhor. Mas como seriam abençoados através dele todos os povos? Seria através daquilo que nós encontramos em Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aquele que primeiro ouvisse esse texto pensaria em Isaque. Mas Paulo continua dizendo o seguinte: não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente. E Paulo interpreta quem é esse descendente: Cristo. Cristo é o filho de Abraão, aquele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Era necessário a encarnação. Esta encarnação era o cumprimento da promessa feita a Deus a Abraão. Em seguida, nós temos o descendente de Davi, o rei davídico, o rei da linhagem real de Davi. Nós lemos, irmãos, em 2 Samuel, que Davi se propôs a construir uma casa para Deus. Ele era um rei bem-sucedido, ele morava em um lugar belo e tranquilo, porém ele viu que a arca de Deus era mantida numa tenda. Então ele se propôs a construir uma casa para Deus. Mas o que Deus disse a ele? Deus disse a ele que não seria ele que construiria essa casa, mas seu filho. O interessante é que essa promessa de Davi, irmãos, essa promessa do reino davídico, também transpassa a vida de Davi e também a vida dos seus filhos. O primeiro deles, Salomão. Pois o Senhor diz assim a Davi: veja o que nos diz o texto: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu, veja o texto, estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Seguindo um pouco adiante, o Senhor repete: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Teu trono será estabelecido para sempre. Não é interessante essa promessa? Haveria um descendente de Davi, um rei davídico, cujo trono e o reino não seriam passados a outro, porque ele seria estabelecido como rei para sempre. Nós temos muito ensino, irmãos, por trás de tudo isso. Nós temos um rei da linhagem de Davi que não mais morreria,
que viveria para sempre. Este descendente de Davi, cujo reino e o trono é estabelecido para sempre, quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é descendente de Davi, ou filho de Davi, como diz Mateus 1:1, da linhagem de Davi, segundo a carne, como está em Romanos 1:4. Deus cumpriu em Cristo as promessas feitas a Davi, que diziam que o seu descendente se assentaria no trono para sempre. Como Deus fez isso? Ressuscitando a Jesus dentre os mortos, o filho de Davi, fazendo assentar-se à sua direita na majestade nas alturas, o Filho eterno, que segundo a carne, ou seja, em sua encarnação, veio da descendência de Davi, como está em Atos, capítulo 13, verso 33 e 34. E de todas as promessas, a mais direta é esta: a virgem que conceberia. Muitos textos mostram que o Messias seria descendente de Davi. Mostram também que ele seria mais do que um rei. E o desenvolver dessa promessa da encarnação percorre todo o Antigo Testamento. Mas esta promessa da Virgem é a mais direta e nós a encontramos em Isaías 7,14, que nos diz o quê? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Diante de um ataque contra Judá, contra Jerusalém, nos dias do rei Acás, temos essa maravilhosa profecia. Deus novamente ultrapassa os limites do reino que estava vigente e aponta para o futuro. Nessa profecia nós vemos o descendente que nasceria de uma virgem por obra milagrosa do Espírito Santo. E este serviria de sinal. Houve um sinal naquela época para a casa de Acás, e haveria um sinal para toda a casa de Davi, que se identificaria com a chegada deste grande rei, o Senhor Jesus Cristo. Esta é a promessa da encarnação. Avançando então, nós temos o fato da encarnação. Nas palavras de C.S. Lewis, o grande milagre. Como se deu tudo isso? Como esse fato extraordinário se fez real? No Credo dos Apóstolos, este documento antigo da história da igreja, nos é dito o seguinte: Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Eis um tema cheio de mistério. Entrando neste assunto, estamos aquém do domínio da razão e do entendimento naturais. Não podemos filosofar sobre isso. Não podemos propor teorias ou filosofias. Podemos somente ir até onde a Bíblia nos revela. Afirmar somente o que a Bíblia nos afirma. Pois este nascimento, nós devemos ter esta clareza desde já, foi um grande milagre. A sabedoria humana, irmãos, é inútil aqui. Porque o que diz 1 Coríntios 1:21, o texto diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Então, por considerações humanas, por elacubrações humanas, nós não podemos chegar a conclusões claras sobre isso, porque este é um grande milagre. Foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O que a Escritura nos informa sobre esse assunto? A Bíblia nos diz o seguinte, que Maria foi informada pelo anjo que ela conceberia e daria à luz a um filho, e que seu nome seria Jesus. Este Jesus seria chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, daria a ele o trono de Davi. Aquele trono prometido em 2 Samuel, que mencionamos, capítulo 7. E ele reinaria para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não teria fim, como está em Lucas 1:31-33. Depois disso, Maria perguntou ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Lucas 1:34. O anjo lhe anunciou que tal coisa era algo a ser realizado pelo próprio Espírito Santo. O anjo lhe informou que ela seria coberta pelo Todo-Poderoso. O anjo disse que desceria sobre ela o Espírito Santo e o poder, a virtude do Altíssimo lhe cobriria com a sua sombra, e que o ente santo que nasceria dela seria chamado Filho de Deus. Nas palavras do Credo, concebido pelo Espírito Santo,
nascido da Virgem Maria. E também Deus falou a José, marido de Maria. Esse relato está em Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 25. O texto diz, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria desposada com um certo homem chamado José, o texto diz, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, sendo homem justo, não a querendo infamar, decidiu deixá-la secretamente. E a Bíblia diz que lhe apareceu um anjo do Senhor e lhe disse o seguinte, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É essa a informação que recebemos do registro bíblico. E ele nos ensina que o nascimento do Senhor Jesus Cristo como homem é inteiramente uma obra de Deus. A doutrina do nascimento virginal deve ser sempre considerado primeiro e acima de tudo de uma forma negativa. E o que ele diz negativamente é que o Senhor Jesus não teve pai humano. O Senhor Jesus não nasceu da vontade do homem, nem da vontade ou da energia da carne. O ser humano macho não participou da questão de sua concepção. Isso nos leva ao seguinte, por que tinha que vir da mulher sem a participação do homem? Para mostrar a total incapacidade do homem. O homem caído era incapaz de produzir salvação para si mesmo. A ênfase aqui é mostrar a total inabilidade do homem. O homem, na pessoa de José, ele é contemplado em seu total fracasso e incapacidade. Deus apoderou-se da natureza humana em sua parte mais frágil, podemos dizer assim, para produzir dela a natureza humana para seu Filho Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus. E nós temos, irmãos, uma frase muito importante que foi cunhada na história da igreja, que é a seguinte, quanto à sua natureza divina, o Senhor não teve mãe. Quanto à sua natureza humana, não teve pai. Ele tomou para si a natureza humana de Maria. Todavia, isso foi feito através da instrumentalidade do Espírito Santo. O que aconteceu? Pergunta alguém. Não podemos responder. Ninguém pode. Podemos dizer o seguinte, é um grande mistério. O que sabemos, porém, é que o próprio Espírito Santo desceu sobre Maria e de Maria, de uma célula do seu corpo, foi feita a natureza humana de nosso Senhor. Não podemos ir além disso. Este é um grande mistério. Este é um grande milagre. Avançando então adiante, podemos dizer o seguinte, a obra milagrosa do Espírito Santo produziu para o Senhor Jesus um corpo livre de pecado. Era uma natureza humana livre de pecado. E nós lemos, por exemplo, em 1 de Pedro 1, 22, Hebreus 4, 14 a 16, 1 de João 3, 4, que diz, sabemos que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Também em 2 Coríntios 5, 21. A encarnação se deu pela operação do Espírito Santo. E, obviamente, foi feito de tal maneira que esta natureza humana que o Filho de Deus tomou para si era impecável. Notem bem que o anjo falou para Maria o seguinte, pelo que também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Então, a obra milagrosa do Espírito Santo produziu um corpo para o Senhor Jesus livre de pecado. Mas precisamos deixar claro aqui, isso não significa que Maria era impecável e santa, nem tampouco que alguma parte de Maria o era. Mas, como nós sabemos disso? Nós sabemos no próprio cântico de Maria, onde ela diz, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ora, alguém que necessita de Salvador é alguém que necessita ser perdoado, redimido, ressuscitado dentre os mortos, receber nova vida em Cristo, para então poder estar na bem-aventurança eterna. Então, ela é nossa irmã em Cristo, não livre de corrupção, mas mesmo assim, por obra milagrosa do Espírito, ele preparou um corpo livre de pecado para o Senhor Jesus. O que nós sabemos é que algo foi tomado dela, foi purificado e tornou-se isento de toda e qualquer corrupção.
para que a natureza de Jesus fosse impecável e inteiramente livre de todos os efeitos da queda. Tal foi o efeito da produção do Espírito Santo na Virgem Maria. O fato da encarnação, irmãos, é tão incomum, tão miraculoso e tão misterioso que devemos esperar que tudo a respeito deste fato seja semelhante. E foi isso que aconteceu. Colocando de outra maneira, o nascimento virginal era verdadeiramente um sinal, um símbolo de um mistério, que estava agora ali tangível. Era obra milagrosa do Espírito Santo. O nascimento virginal de Nosso Senhor resolve o problema dos que pensam que Jesus teria alguma imperfeição ou pecado. Se ele tivesse nascido de forma normal, da relação de um homem e de uma mulher, então nós teríamos verdadeiramente esse problema. Se ele tivesse nascido de maneira usual de um pai e de uma mãe, então seguramente ele teria sido como todas as demais pessoas. Como alguns pensam, ele teria estado na sequência direta, em linhagem direta com Adão, e portanto seria procedente dizer dele também que em Adão todos morrem, como está em 1 Coríntios 15, 22. Então ele teria morrido em Adão e teria sido culpado do pecado original e da culpa original. Mas não é isso que as Escrituras nos dizem. As Escrituras nos dizem que o Senhor Jesus era livre de toda corrupção. Nele não havia pecado. Nós devemos nos perguntar, será que Deus criou uma natureza especial para Cristo? Não, não foi assim. E nós já denunciamos esse conceito como a heresia. Ele obteve sua natureza humana de Maria, mas foi influenciado pelo Espírito Santo de tal maneira que essa natureza ficou totalmente livre de pecado e de qualquer corrupção. Nós dizemos o seguinte: achamo-nos diante desse mistério da piedade. Deus manifestado na carne. O fato mais estranho e mais surpreendente que jamais aconteceu. Aliás, não hesitamos em dizer o supremo ato de Deus. Tão supremo que esperamos ser ele incomum em todos os aspectos, como de fato é. E vemos as Escrituras falando-nos que de fato era. Ele foi concebido do Espírito Santo. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. O homem foi inteiramente excluído. O macho não tomou parte. José está sempre presente para nos mostrar esse fato. Foi inteiramente obra de Deus. E nos demonstra também o quê? Que não havia capacidade humana que produzisse tal ato. E compreendemos e lembremos-nos de que tudo aconteceu para que pudéssemos ser salvos, para que os nossos pecados fossem perdoados. O Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Seguindo então, nós temos a necessidade da encarnação. Por que era necessário que isso acontecesse? Por que era necessário que fosse assim? Era necessário que fosse, irmãos, exatamente assim. E não haveria outro jeito, e sem este ato não haveria esperança, porque somente Deus pode perdoar pecados. Porém, somente o homem pode pagar a pena pelo pecado do homem. Sem encarnação, então, não haveria salvação. Se Deus deseja salvar o homem, ele mesmo deve tomar a iniciativa. Porém, conforme o seu caráter justo, ninguém pode ser isento de culpa sem o pagamento da pena. Ele diz em Êxodo 34:7 que ele não tem o culpado por inocente. Deus não pode isentar o culpado. E o homem é culpado e culpado de pecado mortal, porque o salário do pecado é a morte, em todos os seus níveis. Então, o que fazer, irmãos? Como proceder? Deus decidiu perdoar. Então, ele mesmo deve tomar o lugar do ofensor. Sendo Deus, não pode fazer assim. Para fazer isto, ele se torna um homem. Como Deus homem, então ele pode tanto perdoar pecados, como também substituir o pecado e morrer em lugar dele. Caso se negue a encarnação, caso se negue que a segunda pessoa da Trindade se fez homem e continua sendo homem e Deus, não poderá para tal pessoa existir salvação. Por isso afirmamos no início, ninguém que nega a Trindade pode ser salvo. Ninguém que nega a encarnação pode ser salvo. Pois quem se encarnou
foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E se ele não se encarnou, se ele não é homem integral e Deus integral, se ele não é Deus, não pode perdoar pecados. Se ele não é homem, ele não pode pagar a pena pelos pecados e morrer no lugar daqueles a quem ele deseja salvar. Por isso, se não crermos nisso, não há salvação para nós. Como nós precisamos estar atentos nestes fundamentos da nossa fé que estamos descrevendo nessas benditas doutrinas extraídas das Sagradas Escrituras. Se você foi abençoado por essa aula, compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada, para que também possamos estar levando adiante a sã doutrina, para que possamos estar firmados em Cristo Jesus, o que nos garante nosso destino eterno. E seja um participante conosco, coloque os ombros junto conosco nesse trabalho, seja um mantenedor desse ministério. Deus abençoe a sua vida, paz seja contigo.